Olá, meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do podcast Assim Falou. Hoje nós vamos conversar sobre histórias do cotidiano. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir dois pequenos favores. Por favor, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Quando a gente fala sobre histórias do cotidiano, falamos sobre uma vertente do jornalismo que é um pouco diferente. Diga-se de passagem, muito mais amena que o jornalismo convencional. No jornalismo convencional, nós cobrimos histórias dos mais diferentes gêneros e normalmente são, sim, histórias impactantes. Histórias que afetam o nosso cotidiano. Tem aquilo que é necessário, como política e economia, por exemplo, e aquilo que gera a atenção das pessoas, que cativa a atenção das pessoas, como, infelizmente, casos trágicos, envolvendo acidentes, assassinatos, enfim, escândalos. Mas quando a gente consegue sair desse universo e se concentrar em algo mais positivo, coisas muito interessantes podem acontecer. Porque a atmosfera criada em volta acaba ficando mais suave. Eu não estou dizendo com isso que os casos trágicos devam ser deixados de lado, mas a grande imprensa já faz esse trabalho com maestria, para dizer o mínimo, porque é o papel dela. Ela precisa fazer isso, além de boas histórias que também a grande imprensa conta. Mas existem veículos especializados nesse tipo de caso, ou seja, as histórias positivas. Comigo, no estúdio da Remix em Castro, está Gabriele Lemes, da Rena Comunicação. Gabriele, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Ney. Muito obrigado pelo convite. Gabi, eu queria iniciar a nossa conversa falando justamente sobre esse projeto da Rena Comunicação. Quando que surge isso e como que acabou acontecendo a tua conexão com o universo do jornalismo? Você é formada pela PUC, correto? Isso, eu sou formada pela PUC há 13 anos. Eu sou pontagrossense, morei 16 anos em Curitiba. E lá eu construí minha carreira de jornalismo, comecei a minha vida do jornalismo lá. E há 5 anos eu voltei para Ponta Grossa. E eu quis fazer algo diferente, porque, na verdade, a Ponta Grossa que eu deixei há 16 anos atrás, como uma menina de 18 anos, estava completamente diferente. Eu comecei a olhar a cidade sob outra ótica, tinha coisas diferentes que tinham que ser apresentadas e que eu não via quando vinha passear. E daí eu quis me reinventar. Eu queria trabalhar com jornalismo e eu queria apresentar a Ponta Grossa que eu estava vendo, né? E foi quando eu decidi, e a gente tinha vindo de um período de pandemia, né? Que ainda a gente estava saindo do período de pandemia, então estava todo mundo muito impactado. Era notícia trágica o tempo inteiro, porque realmente era um período muito difícil. E eu fiquei pensando, tem que ter um lado bom, tem que ter alguma coisa boa pra gente contar nesse meio para dar uma amortizada mesmo nessa situação toda, né? Foi quando eu comecei a ver as coisas boas que tinha, né, para apresentar, e eu decidi que eu precisava contar essas histórias. No começo, eu contava coisas no meu perfil pessoal, eu contava sobre as minhas crianças que estavam encantadas com Ponta Grossa, né, eles são curitibanos, os espaços que eu revisitava com a minha mãe, com a minha avó, né, que me traziam memórias de infância, né, e eu precisava retornar ao mercado de trabalho, porque eu fazia, lá em Curitiba eu fazia assessoria, né, e eu queria trabalhar com alguma coisa minha, né, e quando eu estava na universidade, eu tinha um projeto de contar histórias, mas assim, sair um pouco do habitual, né? Só que eu pensei, como que eu vou fazer isso? Então, foi quando, nesse Redescobrindo Ponta Grossa, a gente decidiu que ia começar a fazer contar histórias, né? Entrevistar pessoas que pudessem fazer, de alguma forma, a diferença na vida das pessoas. Por que Rena? A Rena é porque eu tenho o meu filho mais velho chama Henrique e a minha filha mais nova chama Naomi. E as minhas crianças fazem parte dessa minha redescoberta, né? Foi através de contar histórias para eles e mostrar o que tinha de melhor na nossa cidade, as minhas memórias de infância, a minha vida de uma forma geral ao longo
desse tempo, né? Foi uma certa homenagem aos meus filhos, sabe? Assim, eles que me motivam e que me movem a fazer um jornalismo melhor. Porque eu acho que a gente, né, como você bem disse, a televisão apresenta muita tragédia, né? Então, se de alguma forma eu puder trazer o que tem de melhor para apresentar para eles, não uma visão poliana do mundo, mas uma visão de que, apesar das dificuldades que o mundo tem, pode ser bom, sabe? Tem pessoas que fazem o bem. Aqui eu acho que a gente tem que pegar e deixar claro para as pessoas, né? Talvez as pessoas não saibam, mas Poliana é um personagem que faz muito sucesso, né? Alguns anos atrás, décadas atrás, para ser mais preciso, e esse personagem da literatura fazia o jogo do contente. Então, ela sempre tentava ver, a Poliana, o lado bom das coisas. E é uma filosofia de vida muito interessante, tentar ver o lado bom das coisas. Eu não acho absolutamente nada de errado com a Poliana. Certo. Então, você criou o veículo de comunicação, Rena, e eu vejo que tem alguns exemplares aqui, tem 2 exemplares que você trouxe, eu quero que você mostre aqui para a câmera. E hoje, como é que é a veiculação dele? São quantos exemplares? Como é que é a circulação? Fala um pouquinho dessa história para mim. Bom, então, continuando a ideia do impresso, o impresso, eu sempre tive uma paixão pelo impresso. Eu gosto muito do palpável, sabe? Eu gosto de você poder ler, de você poder anotar, de você guardar recortes do jornal. Eu sempre fui muito disso. E essa ideia surgiu na universidade. Eu acho que resgatar algumas memórias hoje em dia, no mundo que exige que a gente seja muito rápido na leitura, a gente tem que você poder ter um tempo para você ler, como você faz com os livros, como, né, seria interessante. O jornal a gente escolheu nesse tamanho, nesse formato, justamente para que as pessoas pudessem estar num consultório e fazer a leitura ali rapidinho, ou estar no ônibus e fazer uma leitura rápida, né? Inicialmente, com esse projeto que a gente fez a primeira edição em setembro, a gente começou com 500 exemplares, né? Com o objetivo de ir apresentando, né? Claro que ao longo do tempo a gente pretende dar uma aumentada no volume dos exemplares, até porque tem procura. Paralelo a isso, a gente tem a versão online, que quem acessa o meu perfil no Instagram, né, portal.renacomunicação, pode ter acesso também ao jornal e ler na íntegra, com todo o formato, da mesma forma da plataforma do jornal. Né? Eu achei que realmente ficou muito interessante. Mostre para a câmera ali, por favor, Gabi. Ali, aponta para a câmera aqui, para essa câmera aqui, né, tá vendo? Essa primeira edição, que a gente até foi propositalmente escolhida para setembro, o lançamento, para falar do aniversário de Ponta Grossa. Porque realmente Ponta Grossa me trouxe de volta, né? E resgatou sonhos que eu tinha, né? E foi uma homenagem à cidade que eu nasci, à cidade que eu cresci, e à cidade que eu quero que os meus filhos cresçam e sejam felizes, né? Então, eu tenho muitas histórias aqui em Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa, que podem, sabe, ser valorizadas. Porque eu acho que a gente tem que valorizar aonde a gente veio. Porque se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Na realidade, assim, essa história de valorizar o cotidiano da cidade em que você vive, isso é fundamental, né? A gente mora num estado que é rico, mas com uma riqueza muito mal distribuída. Ela está concentrada em Curitiba. Nós temos também uma riqueza considerável em Maringá e Londrina, aquela região do Norte Novo, né? E também ali no sudoeste, naquela região de Cascavel, existe muito dinheiro. Circula dinheiro no restante do estado, claro. Né? Tem dinheiro em Ponta Grossa, é óbvio. Né? Mas, por exemplo, o Vale do Ribeira é considerado uma das regiões mais pobres do sul do Brasil. Né? Ali onde fica Adrianópolis, naquela região. E é uma situação complicada. Ortigueira, até bem pouco tempo atrás, tinha o pior índice de desenvolvimento humano do Paraná. Conseguiu superar isso graças a alguns investimentos feitos pela Klabin, mas ainda é uma situação desafiadora. E nós temos na nossa região, nessa região que
que eu chamo de Velho Paraná, né? Por que Velho Paraná? Porque vem da época das tropas, né? Caminho das tropas, ali Guarapuava, Ponta Grossa, Paranaguá, né? Nós temos uma situação de extrema concentração de renda. Então, também é um desafio social a ser superado, com a qualificação profissional, com boas administrações públicas, enfim, com bons investimentos. Não é uma situação fácil de ser superada. Mas com uma história muito rica, né? Estamos aqui gravando em Castro, que é uma das cidades mais antigas do sul do Brasil, com uma história extremamente rica. A prefeitura de Castro fez algo genial, que foi preservar o casario antigo, pelo menos naquilo que foi possível preservar, foi preservado. E aí a gente tem muitas pessoas que batalharam por isso, como o atual secretário de Cultura de Castro, Rony Cardoso, que foi genial nesse aspecto de preservação histórica. E a gente tem, aí começam as boas notícias, né? Pessoas que estão fazendo a diferença. Citei o Rony Cardoso. Posso citar o próprio dono aqui da Remix, dos estúdios em Castro, o Regis Moreno, que também tem feito a diferença nesse sentido, tentando criar um universo positivo. As pessoas, elas conseguem mudar a realidade umas das outras com pequenos gestos. Sim. Aqui no estúdio com a gente, por exemplo, nós temos o Eglerson Filho, que está na técnica, orientando uma nova funcionária. Como é que é o nome dela, Eglerson? Isadora. Isadora. Como é que é o sobrenome, Isadora? Viana, Isadora Viana. E o Eglerson é um exemplo, por exemplo, de pessoa boa, né? Aquela boa pessoa que procura sempre dar um melhor para tentar fazer com que as coisas vão para frente, né? O cotidiano de todo mundo é feito de pessoas assim. A verdade é essa. Sim. Pessoas que no cotidiano operacional conseguem transformar a vida dos outros, mesmo que seja por um breve momento, em algo mais agradável. Sim. Foi essa filosofia que você acabou aprendendo com o retorno à cidade, com aquilo que você tinha perdido nos anos fora, e com a experiência dos teus filhos, o Henrique e a Naomi, né? Que você acabou, então, tendo a certeza, não, eu tenho que seguir por esse caminho? Sim, inclusive é uma informação bastante interessante, assim, que agora conversando, o meu marido é curitibano, né? E ninguém é perfeito, tá tudo certo. E daí ele fala, assim, do que a gente veio embora, ele fala uma coisa que ele achou muito interessante, característico de Ponta Grossa. Se cai uma caneta, isso no trabalho dele, ele sempre cita isso. Se cai uma caneta, a pessoa, ele pega, por exemplo, o outro fala, muito obrigado, Deus que ajude, Deus abençoe. Ele falou assim, as pessoas agradecem pelo mínimo. Ele falou assim, ele falou, não sei se o ritmo de trabalho lá era muito intenso e das pessoas não... Ele falou assim, mas é diferenciado. A gente vai eu gosto muito de conversar, né, jornalista, né, eu vou, por exemplo, comprar um pão ali, às vezes a gente tá conversando sobre o tempo, quando eu vejo, ganhei, porque eu acho que o tempo que você dedica a conversar com uma pessoa, você enriquece de alguma forma. Quando eu vejo, eu tô meia hora lá conversando com a pessoa e sabendo histórias, sabe? As pessoas, elas têm necessidade de ser ouvidas. Sabe, conversas banais, sabe? Vamos falar sobre o tempo, vamos falar sobre a vida, porque às vezes tem pessoas que querem ser ouvidas e não tem essa oportunidade. E daí eu comecei a perceber que às vezes você tá do lado de uma pessoa, a pessoa é muito rica culturalmente e a gente não sabe porque a gente, sabe, o dia a dia mesmo. E eu não julgo no sentido de que, no mau sentido, a pessoa tá fazendo ali por uma vontade. Não necessariamente. A vida tornou a gente muito... As coisas têm que ser a toque de caixa, tem que ser tudo correndo, sabe? E quando eu paro para conversar com alguém, de repente uma história interessante, uma reconstrução de vida, a pessoa se devotar, se dedicar a fazer alguma coisa pelo bem das pessoas, sabe assim? Pelo um objetivo comum, sabe? Eu acho muito importante, acho muito válido. Claro, por exemplo, no meu canal, aconteceu um acidente lá na avenida, lá vai travar tudo. Eu coloco
Mas não com o objetivo de mostrar a tragédia, mas com o objetivo das pessoas que estão naquele caminho desviarem do caminho e não precisar passar por aquele momento ali. Eu não acho que não tenha que falar sobre certos assuntos, mas eu acho que a gente pode falar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. Uma coisa que eu acho que eu quis resgatar, porque isso me lembra da infância, me lembra... A gente quis colocar quadrinho, a gente quis colocar a palavra cruzada, para tornar uma coisa mais leve no jornal, sabe? O tipo de papel que a gente escolheu, eu quis um papel rústico mesmo, sabe? Não precisava ser nada tão rebuscado, sabe? Eu quis colocar cor, porque eu acho que traz uma energia boa, uma alegria, Estava sabe? certo. Então, o dia que a gente foi fazer, inclusive, as fotos de Ponta Grossa, eu rodei a cidade inteira para fazer, assim, vários pontos, assim, né? E daí eu fiquei olhando de longe, assim, aquela cidade bonita. Isso me lembrou, me resgatou, me trouxe a minha época de infância, que eu vinha... posava na casa dos meus avós, e eu ficava na janela à noite olhando Ponta Grossa de longe, aquelas luzinhas, sabe, assim, e eu lembro que eu ficava assim, sabe, dava uma coisa boa, sabe? Então, eu acho que às vezes a felicidade está no simples, sabe? Não é no status, não é no... Nada contra, entendeu? Eu acho que cada um tem uma maneira de ver a vida. Mas, às vezes, a felicidade tá num pirulito de ursinho que sabe? Um dia a gente foi... No que a gente veio embora pra cá, até inclusive eu fiz um story sobre isso. A gente passou numa mercearia e daí comprou os pirulitos para as crianças. Mas as crianças não tinham comido desse especificamente, que é muito característico da nossa cidade. E daí as minhas crianças comendo e eu sabe assim, 30 anos depois, né, 35 anos depois, tá com os meus filhos comendo um doce que me lembra a minha infância, que me lembra a época, sabe, dos meus avós, que a gente ia lá na mercearia comprar o docinho, entendeu? Eu acho que pertencimento, sabe? Sentimento de pertença. Sabe assim, eu acho que isso é muito importante. Você tem toda a razão. Porque se a gente não sabe da nossa história, se a gente não sabe das coisas boas que podem vir da nossa história, a gente, do que vale, sabe? Lógico, como eu disse, eu sei que, por exemplo, se acontecer algo sério, que nem às vezes acontece, né, alguma tragédia, alguma coisa, eu até coloco no meu canal, no meu perfil pessoal, no meu perfil de trabalho do Instagram, como eu disse, por alerta. Sabe? Mas a hora que tem a campanha lá, vamos nos juntar para resolver a situação, eu também coloco, mas esse daí eu coloco em destaque, sabe? Porque a solidariedade, eu acho que ela faz a diferença na vida das pessoas. Faz. Na realidade, um mundo sem solidariedade é insustentável. Aqui eu quero só fazer uma observação. Antes eu brinquei com o teu fato dele ser curitibano, né? Porque todo mundo sabe que o curitibano pode ser bem chatinho, né? Sim. Mas o fato é que são também boas pessoas, né? Eu gosto de usar como exemplo o ex-prefeito Rafael Greca. Sim. Que é uma figura humana fabulosa, né? Um homem extremamente culto e que adora histórias, Sim. que nem nós dois. Né? O Greca é fantástico. Seria um excelente governador. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas enfim, pela cultura geral dele Sim. eu falo, né? Então, o curitibano é mais agradável do que eu mencionei aqui. Né? A gente fala brincando, né? Por causa do perfil, aquela correria toda. Né? Sim, eles têm. Todas as grandes cidades são assim. Todas as grandes cidades, não é só Curitiba. Sim. Porto Alegre tem o mesmo ritmo. São Paulo nem se fala. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo. Então, essa dinâmica louca, digamos Exige, assim, né? Né? Exato. E deixa pouco tempo, vamos colocar Sim. assim, para que as pessoas percebam os nuances do cotidiano. O que é uma pena. Sim. Por isso que muitos paulistanos acabam indo morar em cidades próximas ou vindo para o interior do Brasil para fugir dessa correria. Sim. Eu conheço um caso muito interessante do Constante Orodisky, que era uma figura proeminente no estado de São Paulo durante o governo Maluf, nos anos 70, e um grande arquiteto que se mudou para Ponta Grossa para virar moldureiro. Fazer molduras e também pintor. Ele é um excelente pintor, um artista plástico excepcional. E eu estou citando um caso. Né? Ele e a esposa dele, né, a Maria Cristina, são
seres humanos assim fabulosos. Não são os únicos. Então, eu quero que você comece agora a me relatar alguns desses episódios. Vamos falar um pouquinho sobre algum caso que você considere como uma história de superação. Alguém que enfrentou uma doença, por exemplo, e conseguiu encarar o lado positivo disso na sequência dos eventos. Você pode citar? Posso. Tem um caso, eu falo para ela que ela é um ser iluminado. A cantora Fernanda Correia, ela é advogada, né? Ela enfrentou um câncer, acho que foram 4 ou 5. Ela sempre conta dos episódios que ela passou por isso. E ela nunca perdeu a fé, ela nunca perdeu o entusiasmo, ela nunca perdeu a alegria de viver. Ela superou, assim, situações dificílimas. E hoje ela se dedica a um projeto chamado Fênix, que ele traz acolhimento e ajuda as pessoas a superarem os problemas. Ajuda as famílias, ajuda os próprios pacientes, né? É uma ONG, está se transformando numa ONG. E você pode conversar com ela, qualquer momento você vê um sorriso no rosto, você vê uma forma leve de ver a vida. Ela continua fazendo atividades dela como advogada, ela continua fazendo as atividades dela no Projeto Fênix, ela continua cantando, sabe? E ela tem uma luz que vem de dentro e que ela ilumina quem está perto dela, sabe? Eu já fiz algumas entrevistas com ela e nenhuma entrevista é igual. Porque sempre a gente sai mais rico das conversas com ela, sabe? Porque ela tem por exemplo, recentemente ela fez, até inclusive por isso que ela tornou-se minha capa, ela fez esse projeto Faça um Grande Movimento, que Mostra foi... aqui pra câmera, por favor. Deixa eu... Essa aí é a Fernanda? Essa é a Fernanda. Ela fez no Lago de Olarias. Ela se dedicou, assim... ela se doou meses para que esse projeto saísse do papel. E foi lindo. Foi lindo. Reuniu muitas pessoas. Muitas pessoas se juntaram para realizar esse evento. Teve palestra, teve dança, teve apresentação musical. Assim, foi lindo, assim, e teve assessoria jurídica, todo mundo reunido para falar de vida, para falar de saúde, não falar da doença em si, sabe? Como eu disse, é uma pessoa que vê o lado bom da vida, sabe? É uma pessoa que ensina muito, que transforma, sabe? Assim, que mostra que é possível fazer sempre o melhor, sabe? Então, a gente bebe dessa fonte, assim, é muito interessante, assim, é algo, assim, fantástico. Eu sempre falo para ela, olha, se tem pauta, tem coisas, me avisa, porque eu vou falar. Por exemplo, agora em novembro, eles estão com palestras pro Novembro Azul. Mas, ao mesmo tempo, ela está envolvida, engajada num projeto para resgate de animais de rua. Inclusive, eu fiz uma reportagem com uma advogada. Ela também faz esse projeto para resgate de animais de rua. Ela, na casa dela, ela resgatou, ela tem 22 cachorros. Todos muito bem tratados, todos com caminha, todos... Então, assim, são pessoas devotadas, que elas saem da profissão delas para fazer outras coisas, assim, em benefício de outras pessoas. Sabe, assim, é algo, assim, fantástico. Sabe? E eu tenho muito disso na minha vida, ao longo da minha vida, sabe? Como eu disse, eu tenho os meus pais. Meu pai é daquele que, se ele para na rua ali e a pessoa tá precisando, ele pode estar atrasado, ele para e vai e ajuda a pessoa. O meu irmão, ele é fisioterapeuta. Ele, na época da escola, eles estavam na época de vestibular, ele se juntou para ajudar um outro colega que eles souberam que ele precisava se inscrever na faculdade. Lá eles fizeram um grupo de amigos para ajudar o menino a entrar na universidade. Então, assim, a minha mãe, ela se dedica a ajudar as pessoas. Ela é professora, ela quer ajudar as pessoas, os idosos, ela se envolve, sabe assim? Então, eu acho que eu vim de um ambiente que me permite, que eu não tenho como não querer ser melhor e não tenho como não querer
ajudar as pessoas, sabe? A minha avó de consideração, a Maria Cláudia Stemer, já é falecida, ela se dedicava ao projeto Fabiana de Jesus, ela se dedicava pessoalmente, sabe, assim, e não fazia para, e ninguém fazia para mostrar ali, mas fazia diferença na vida das pessoas. Ou seja, ela não queria ganhar votos ou Não. dinheiro com isso. Não, sabe assim, o bem pelo bem, sabe assim, e eu acho que isso tem que ser mostrado, mas não que a pessoa tenha que mostrar, sabe? Tem eu pessoas acho que nem querem, né? Isso, mas ao mesmo tempo tem que ser contadas essas histórias, sabe? Tem que ser apresentado o que a pessoa faz de diferente, porque no mundo em que as pessoas andam vaidosas demais, sabe? As pessoas que são resilientes, as pessoas que não querem contar as suas histórias, às vezes, justamente são as que mais precisam. A gente tem um problema, mas isso não é de agora, isso apenas ficou mais visível agora. A gente sempre teve a caridade para aparecer. E quando a gente vê as empresas fazendo isso, eu nem posso recriminar, porque as empresas têm que realmente ter algum ganho de marketing em cima desse processo para justificar, empresarialmente falando, esse investimento em assistência social. Nós estamos vivendo uma época muito conturbada, muito complicada, onde a gente tem alguns conceitos que já tinham sido superados, sendo resgatados. Nós temos o ressurgimento do nazifascismo ao redor do mundo, que sim está caracterizado na extrema-direita. Não adianta o pessoal tirar essa coisa horrorosa do colo, porque é ali que se encontra na extrema-direita. A extrema-esquerda, para deixar todo mundo feliz, também é ruim, né? Mas o fato é que esse sentimento de eu posso controlar o outro e o outro me deve subserviência, esse sentimento é ruim, não é bom. Então, o ambiente corporativo é um ambiente de números, né? Quando você consegue convencer a corporação, não as pessoas, os seres humanos por trás da corporação, mas a corporação, de que o investimento assistencial é interessante, até por uma questão de marketing, tudo bem, né? E agora, com a internet, com o Instagram e com o Facebook, enfim, né, nós temos muitas pessoas fazendo vídeos onde eles ajudam os outros na rua, e isso é válido, porém com o objetivo de conseguir visualizações e likes. Sim. E então é um investimento, não é uma ajuda humana genuína. Sim. E isso é triste. Sim. Eu não estou dizendo que todos fazem apenas pelos likes. Mas, como você disse, muita gente acaba ficando no anonimato. Essa sua avó do coração, você falou de um projeto Fabiana... No Lar Fabiana de Jesus. Lar Fabiana de Jesus. E fala um pouquinho mais sobre esse lar, por favor. Eles faziam sopas, né? E para alimentar as pessoas de rua. Inclusive, se passar pela rua lá, ao lado, vê que sempre tem filas no final da tarde, geralmente, né? A tua mãe está dando sinal aqui no estúdio. Sheila. Irmã Sheila também, né? Irmã Sheila, errei. Minha irmã Sheila. Eles fazem... A Lar Fabiana de Jesus, ela também ajudou, mas é nas irmãs Sheila que eles fazem isso. Eles fazem sopas. E eles pegam doações, recebem doações. Ela pessoalmente costurava algumas coisas, arrumava, levava para ajudar ali. Ela era uma devotada a isso. E no final do ano, eles sempre têm o bazar, que é para manter a casa ao longo do ano, né? Para conseguir. E foram muitos anos ela fazendo por amor mesmo, sabe? Dedicação ali. Sabe? Ela ia era uma vez por semana, 1 ou 2 vezes por semana, ela ia até lá, e para ajudar as pessoas, para ajudar fazendo a comida, ou ajudar arrumando até ela ficar doente. Quando ela ficou doente, ela só parou quando ficou doente. Maria Cláudia Stemler, né? Isso. Essa é sua avó do coração. Isso. Eu tinha um avô, eu não cheguei a conhecê-lo, ele morreu uns 2 meses antes que eu nascesse, mas ele fazia muita caridade. Arlindo Silveira, um homem extremamente generoso, bondoso, pai da minha mãe. Não que o meu outro avô, né, Hilário Arnoldo Hermann, não fosse também
um homem que praticasse ajuda aos outros. Ele tinha uma ferraria. Numa época em que os cavalos eram meio de transporte, a ferraria era um bom negócio. Sim. Porque os cavalos tinham que receber as ferraduras. Sim. Então era um processo industrial da época, né? De uma outra época. Mas, então eu entendo o que você quer falar sobre bondade. A minha avó, mãe do meu pai, que se chamava Ida Lempke Hermann, também fazia um trabalho de ajuda aos outros sempre que ela é procurada. E a mãe da minha mãe, Albertina Gonçalves, que tinha um temperamento muito forte, era enfermeira. Então acabou ajudando muita gente, do jeito dela. Do jeito dela ajudou muita gente. Porque ser enfermeira na saúde pública no interior do Brasil, há décadas atrás, era um desafio. Então você tinha que ter muito amor no coração para poder fazer isso. Esse exemplo eu tenho da minha avó, mãe da minha mãe. A minha mãe era criança e a minha avó ia em comunidades mais simples para medir pressão, para aplicar injeção. Exato. Assim, ela levava a minha mãe, sempre contam isso, ela levava a minha mãe criança junto, e daí falavam assim para ela, mas vai trazer a menina aqui, né, com meio de doente. Daí a minha avó falava assim, ela sempre conta isso, não, eu tô fazendo de coração, Deus não vai permitir que... E realmente, minha mãe nunca ficou doente. E a minha avó ajudou muita gente. Assim, ela ajudava no Natal, ela pegava e dava presentes para as crianças. Só repetindo o nome da sua avó? Anália. Anália? Uhum. Anália Poli Barbosa. Isso. Ela, durante muitos anos, ela ajudou muita gente. Ela fez assim, ela dava catequese, a minha mãe dava catequese junto com a minha avó depois, na adolescência, e ela ajudava as pessoas, ela se enfiava em comunidades, ela não tinha, numa época, ela ia à noite, sabe, e as pessoas respeitavam ela porque sabiam que ela fazia o bem, sabe, ela ajudava as pessoas. Então, tem pessoas que hoje em dia encontram a minha avó e falam, a senhora ajudou minha mãe, a senhora ajudou... E assim, e como eu disse, é um outro exemplo também de que fazia as coisas sem nada em troca, sabe? Sim, ela ajudava porque ela sentia necessidade no coração e fazia isso muito bem para ela, sabe? Então, teve muita gente que mudou de vida porque ela, ou ela ajudou com a questão de saúde, ou ela ajudou com a questão de proporcionar alguma coisa que pudesse melhorar a vida dessa pessoa, ou ela ajudou dando conselhos. Então, eu não tinha muito como fugir disso, porque é um exemplo que eu vinha, sabe, vem dentro de casa, sabe, assim, eu sabia, eu não sabia, eu não tinha como ser diferente, sabe, não tinha, e eu penso assim, tem outras pessoas, tem outras histórias. E realmente, tem muita gente, entendeu? Ainda tem pessoas do bem, sabe? Ainda tem pessoas que querem fazer diferença de alguma forma. Na realidade, assim, a gente tem em diferentes... você falou agora da catequese, né? Uhum. A Igreja Católica é a igreja no mundo que mais investe em caridade. Tem muita gente que fala mal da Igreja Católica. E a Igreja Católica, historicamente falando, tem lá seus pecados, como as cruzadas. Mas o fato é que esses pecados foram superados, e principalmente depois do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII, que se eu não me engano foi canonizado, eu acho que sim, né? Fez um trabalho belíssimo, e o Papa subsequente, Paulo VI, que conseguiu efetivar o Concílio Vaticano II, também foi fundamental nesse processo. Nós temos nos momentos mais... perigosos da história, pessoas que desafiam o status quo para tentar ajudar os outros, né? Tem um filme que retrata um momento desses na Segunda Guerra Mundial, A Lista de Schindler, quando esse empresário Schindler, né, que era conectado aos nazistas, conseguiu salvar muitos judeus dos campos de concentração. É sempre bom lembrar, no entanto, que os nazistas eles eram horrorosos, eles não matavam apenas judeus. Eles mataram principalmente judeus, mas também mataram 500 mil ciganos e 200 mil cidadãos alemães que tinham deficiência físico-mental. Não sei se você sabia disso. O projeto T4. Aqueles canalhas chamavam de eutanásia. Incrível, né? Incrível. Aqueles canalhas chamavam o projeto T4 de eutanásia, como se fosse uma benesse matar pessoas
que estavam em boas condições de vida porque tinham algum tipo de deficiência. Então, assim, os nazistas eram horrorosos, ponto final, né? Mas você tinha pessoas que contrariavam, mesmo eles sendo perigosos, os nazistas eram muito perigosos, assim como os fascistas na Itália, mesmo sendo perigosos, você tinha pessoas como Schindler que desafiavam esse status quo. E às vezes o desafio ele é amparado pela sua instituição religiosa. A minha esposa, por exemplo, Mari de Almeida Hermann, trabalha constantemente no terreiro de Umbanda que ela frequenta e está sempre ali, né, atendendo as pessoas de uma forma extremamente atenciosa, ajudando inúmeros indivíduos com diversos projetos que esse terreiro de Umbanda tem, como, por exemplo, já foram vários, assistência aos moradores de rua, à comunidade prisional, a assistência com aconselhamento às pessoas que procuram ajuda e orientação, doação de agasalhos, e tudo isso coordenado pelo pai de santo da casa, que é o Rafael Miranda de Almeida, e pelos demais integrantes da hierarquia daquela casa. Eu só estou mencionando isso para dizer que realmente as instituições religiosas são muito importantes e fazem um trabalho muito importante. A gente tem também várias igrejas evangélicas que desenvolvem trabalhos belíssimos de assistência aos mais necessitados, de ajuda àqueles que estão como dependentes químicos e que estão escravos naquele momento da dependência química, mas que podem sair, né? E então, parabéns à sua família que trabalhou como voluntária dentro da Igreja Católica fazendo a catequese. Eu gosto muito da Pastoral da Criança, por exemplo, né? Faz um trabalho muito bom. E você mesmo citou antes a irmã Sheila, né? Graças à sua mãe aqui, que está no estúdio acompanhando a gente, que nos lembrou da questão das sopas da casa Irmã Sheila, que, se eu não me engano, é de um centro espírita kardecista, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, as diferentes religiões juntas conseguem ajudar muito a sociedade, né? É porque eu acho, justamente até por isso, por exemplo, eu não tenho, eu não falo de religião, sabe? Porque cada um, como eu disse, cada um tem a sua e todas têm as suas características, né? Mas eu falo do bem, sabe? Porque realmente as pessoas fazem a diferença. Sabe assim, se a gente tentar fazer a diferença de alguma maneira, isso já ajuda a... porque, como eu disse, para criticar tem bastante pessoas, né? Agora, para fazer a diferença, é um número reduzido. Só que a gente não pode também ser pessimista pensando, não tem gente para fazer. Os que fazem muito bem feito, e eu acho que se a gente espalhar essas histórias, quem sabe, de repente conquista, cativa alguém, entendeu? Que possa fazer de alguma forma a diferença. Porque às vezes a gente acha que resolver algumas questões, que tem que ser algo grandioso. Não necessariamente, né? Não necessariamente isso tem que fazer, tem a diferença. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma entrevista e um dos entrevistados estava falando sobre... Eu estava fazendo uma entrevista com uma proprietária de um estabelecimento e um dos entrevistados falou assim, entrevista ela mesmo, porque pensa numa pessoa boa. Ele falou assim, ela não deixa ninguém desamparado. E não era o meu foco. Eu estava contando a história do trabalho dela. E daí, de repente, alguém veio e me falou, olha, ela é uma pessoa muito boa. Ele falou, eu conheço ela há 20 anos, ele falou, eu nunca vi ela deixar alguém desamparado. Então, assim, as pessoas podem fazer da onde elas estão, alguma forma. É por isso, por exemplo, que eu falo que eu acho que a comunicação, ela também serve para falar sobre coisas boas, sabe? Que ela também serve para um serviço positivo. Para que mais pessoas possam ver a vida sob outra ótica, né? Conta a história da escritora curitibana que usou o diagnóstico de doença celíaca para ajudar outras pessoas. Ah, sim. Hoje ela mora em Portugal. Deixa eu lembrar o nome dela. Deu um branco agora. Daqui a pouco você lembra. Já lembro. Ela foi embora para Portugal e depois dos 30 anos, mais ou menos, e me chamou a atenção, só abrindo parênteses, porque eu sou intolerante à lactose. E eu demorei muito para descobrir o meu diagnóstico.
E ela foi embora para Portugal e ela tinha alguns sintomas que ela não descobria. Isso foi ao longo da vida, né? E depois de muita coisa, ela fechou o diagnóstico de celíaca. E daí ela teve que enfrentar todas as dificuldades de uma reeducação alimentar, como ela mesma contou, às vezes, justamente por conta de uma doença assim, de repente, gera uma depressão, a pessoa fica mais abatida, né? E o que ela fez? Ela começou a notar tudo que ela estava aprendendo, e ela resolveu escrever um livro para contar sobre os desafios. Só que o livro dela era voltado para crianças. Porque ela ficou pensando como que as crianças enfrentavam isso. E o livro dela foi um sucesso. Porque ela contou um problema de saúde de uma maneira leve. A partir desse livro, ela começou a fazer outros livros para intolerante à lactose, para diabetes, para outras doenças que de repente as crianças venham a enfrentar. Geralmente com foco nas crianças, sabe? E desmistificou um problema de saúde que assim, vários problemas de saúde que de repente pudesse trazer trouxe acolhimento através das suas histórias, sabe? Ela faz palestras hoje, né? Ela começou fazendo palestras, ela continua fazendo palestras, ela traz os seus livros e ela está sempre envolvida nesses projetos e ela sempre está em pesquisas e batalhando para que não tenha, para que leve a sério essa questão da contaminação cruzada para os celíacos, que é algo muito sério e que as pessoas não necessariamente levam tão, assim, levam de acordo com a seriedade que é mesmo, sabe? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, né? Nosso oráculo dos dias atuais. E apareceu o nome de Eve Ferretti, não é ela? Isso, bem ela. Eve Ferretti. Eve Ferretti. Então tá certo. É autora de projetos sobre a doença com um personagem chamado Célia Celíaca. Isso, que é inspirada na história dela. Ela fez, tanto que ela criou a Turma da Celinha. E daí a Turma da Celinha tem o celíaco, tem o diabético, tem o... Trabalho importante. Assim, e é uma coisa, porque na minha época, quando eu descobri a intolerância à lactose, eu tive muita dificuldade com a questão da alimentação mesmo, porque assim, um dia eu tava normal, entre aspas, e no outro dia eu não sou intolerante à lactose severa, mas eu tive que mudar minha dieta, né? E daí a gente viu a dificuldade que é. Então, assim, eu geralmente abordo também esse tipo de assunto, porque para as pessoas verem que não é a pessoa pode conviver com o problema de saúde ali, sabe, de uma maneira mais leve, né? Sim, claro. Né? Basta tomar alguns cuidados. Né? Sim. Na realidade, as pessoas não se cuidam. A gente tem o que eu chamo de complexo da eternidade. Nós achamos que somos eternos. Eu sei que é um programa sobre histórias do cotidiano, histórias positivas, mas é muito importante para que as histórias terminem, né, que as pessoas se cuidem inicialmente. Mas você sabe, eu tô vendo um dado bem interessante. Tem uma academia de ginástica, que inclusive é a nossa parceira no jornal, e eles estão fazendo o caminho inverso, porque geralmente a academia, o que apresenta? Os jovens geralmente são os que mais procuram, os que mais buscam, né, justamente esteticamente falando. Só que essa academia não. Eles querem trazer as pessoas 50 a mais pro ambiente, sabe? E tem uma procura muito grande, tem pessoas que eles se animam, entendeu? E ver pessoas da mesma idade, todo mundo junto no mesmo objetivo, sabe? Então, tem exercícios específicos. Não pode porque, né, por algum motivo, mas não é um empecilho, sabe? E a gente vê, assim, cada vez mais pessoas de mais idade procurando uma qualidade de vida, sabe? Assim, ainda mais que agora nós estamos num período de longevidade, né? Então, às vezes, por exemplo, eu frequento academia, né? Eu vejo assim, às vezes a gente chega, não consegue fazer um certo exercício ali, mas daí eu olho pro lado, tem uma senhora de 80 e poucos anos ali, eu falo, gente, é uma vergonha, porque assim,
o ritmo que a pessoa tem, entendeu? É outra. E isso tem sido muito incentivado, sabe, pela academia. Então, as pessoas estão... Tá tendo um outro olhar também, sabe? Claro que tem situações de etarismo, que isso tem que ser bastante discutido. E eu busco falar sobre isso de uma forma assim que as pessoas têm que olhar que não é porque a pessoa chegou nos 60 anos que a vida da pessoa parou. Não, a vida da pessoa mudou. A gente tem um problema grave no Brasil, que é o etarismo. Eu acho isso absurdo. Eu acho, sabe por quê? Porque eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. Porque é um poço de cultura, são histórias que a pessoa tem para contar, é uma vida que é uma outra vida que a pessoa viveu, uma outra visão de mundo, sabe? O que de repente para mim meu Deus, que coisa difícil. Você vai lá conversar com uma pessoa mais velha, você vê que ela sabe muita coisa, sabe? Que tem uma cultura, que tem um resgate, sabe? Assim, se as pessoas soubessem o quão valioso são as pessoas mais idosas, não existiria etarismo, sabe? Claro, como eu tô falando, não numa visão poliana, não numa visão, né? Mas diminuiria, sabe? A gente tem que começar a pensar, e eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive no meu jornal, eu tenho um espaço 60+, que eu faço questão de, assim, é uma coluna fixa no meu jornal, sabe? Eu sempre procuro história de pessoas com mais de 60 anos que fazem alguma coisa diferente. Porque às vezes assim, você vai ver lá, ele tem 60 anos, mas quando vê lá, dança, sabe? Faz uma dança, faz uma atividade completamente diferente, faz corrida, começou a fazer algumas atividades depois dos 60, redescobriu a vida, sabe assim, uma outra maneira de viver. Então é uma coisa que eu valorizo muito, que eu acho muito importante, que eu acho importante ser discutido, que eu acho importante ser falado, sabe? Porque a gente tem que valorizar, como eu falo, a gente tem que valorizar o que de melhor, entendeu? As pessoas têm para apresentar, as histórias das pessoas, sabe? E 60+, eu acho, assim, é o meu queridinho, sabe? Assim, a minha coluna, assim, que eu acho valiosíssimo, sabe? Parabéns pela iniciativa. Tem um caso também, a gente conversando ontem, antes da entrevista, você falou sobre um empresário que fabrica pipas. Isso. O César, ele é muito legal. Ele tem uma... Ele perdeu o sobrenome, virou César Pipas. Virou César Pipas. Ele é muito conhecido lá em Curitiba e ele teve reconhecimento da prefeitura. Faz mais de 20 anos que todos os domingos ele tá no parque, Bacaxeri, e ele fabrica pipas. E começou por um hobby, porque ele sabia que os filhos dele gostavam. E ele começou a fazer e levar os filhos pra empinar pipa. E daí perguntaram de onde que era a pipa, ele começou a fazer. E hoje, o dia que ele não vai, ele tem que avisar no Instagram, porque as pessoas vão atrás. Ele ganhou um reconhecimento na prefeitura pelos serviços prestados assim, pelos benefícios que E é lindo, assim, é muito legal. Tanto que no final do ano passado ele fez um evento para as crianças, que ele faz todo ano. Algumas pipas, no final do ano, ele doa para as crianças carentes. Ele tem um comprometimento disso. Porque ele disse que uma coisa tão simples... permite que a criança saia de perto dos eletrônicos, que ela viva uma experiência diferente. Ele comentou que tem famílias que vão lá e compram pipa para um pai, para o filho, sabe? E é um resgate de momentos importantes, sabe? Então tem pipa de todo jeito. Tem pipa simples, tem pipa grande, tem pipa... E ele gosta, ele ama o que ele faz. Assim, a gente conversa com ele sobre esse projeto, a gente vê brilho nos olhos, assim, é um amor que ele tem mesmo, assim, é uma dedicação que ele tem. E a esposa dele vai aos finais de semana com ele,
Não são todos que ela consegue ir, mas ele tá sempre lá. Só se chover, ou, por exemplo, tem um feriado, alguma coisa assim, que ele sabe que provavelmente o público-alvo não vai estar lá. Mas, do contrário, ele tem a barraquinha dele lá é bem estruturada. A gente chega no parque lá e pergunta onde fica o espaço do César Pipas. Já tem um monte de gente apontando ali, e é bonito de ver. A gente vê aquele colorido, sabe? Assim, é encantador. E ele fica muito feliz, ele fica muito emocionado de ver que as pessoas gostam de fazer essa atividade. E é outro exemplo de ser feliz no simples, né? Realmente. Eu quero que você também fale sobre as histórias que você percebe. Existe, às vezes, uma vantagem quando a gente sai de uma determinada área em que a gente vive e vai para outro segmento, né? Ou às vezes muda de cidade. Você ficou muito tempo fora, voltou e de repente você voltou com o olhar de alguém que enxerga coisas que as pessoas no cotidiano acabam não percebendo, porque elas estão imersas no cotidiano, submersas, né? Você falou, por exemplo, de uma mercearia antiga do Jardim Carvalho. Sim. É o máximo. Assim, a gente entra lá, a gente volta no tempo. Deixando claro, você falou comigo antes da entrevista. A gente... O Jardim Carvalho cresceu muito, né? E essa mercearia é um clássico. Eu voltei pra minha infância, porque é aquela mercearia com aqueles doces típicos, clássicos, aquele suspiro quadrado, aquela balinha, sabe? São pessoas que sentam na mercearia para tomar uma gasosa com um sanduíche de mortadela. É muito clássico, sabe? Isso é clássico. Isso é muito clássico. Gasosa com sanduíche de mortadela é clássico. É muito legal porque as prateleiras, elas são de madeira, aquela madeira rústica, sabe? O espaço pro pão ali é aquele que é transparente, que puxa, assim, e tem aquele... Nossa, assim, é muito legal. Assim, é encantador. E os doces clássicos, porque eu achei muito interessante até o dia que eu fui lá, porque... Do que a gente veio pra cá, a gente, né, pra Ponta Grossa, a gente ficava procurando coisas, assim, simples. Porque, geralmente, esses doces, assim, a gente encontra em distribuidor hoje em dia, né? E daí eu queria aquele encanto do potinho, e a gente demorou pra encontrar. Quando a gente encontrou, eu fiz uma compra aqueles doces clássicos. Porque é do potinho, pegando com aquela espatulazinha, sabe, assim, no papel. Tem todo um charme e ela faz questão... Um charme retrô. Isso, um charme retrô. E daí ela falando, eu conversando com ela, com a proprietária, ela estava contando que ela fez questão de manter exatamente do jeito que o pai dela tinha. Ela não quis mudar nada. Tanto que a estrutura, assim, exatamente a mesma. Ela falou que ela não porque para ela traz sabe, um aconchego mesmo, assim, sabe? Ela não quis mexer. E eu achei isso tão importante, sabe? Assim, tão válido. E as pessoas vão lá, realmente, para pegar o doce, para comprar o doce, para comer o sanduíche, para conversar. Sabe? Conversa simples, conversa do final de tarde, sabe? Por exemplo, ela abre de segunda a sábado. Então, é bem como antigamente, ela fecha no domingo. Então, quem tem que comprar as coisas, ela já sabe que vão lá, sabe? Então, tem pipa na parede ali, tem aqueles brinquedinhos de plástico. Assim, é muito legal. Assim, é muito... ser transportado mesmo, e como eu disse, no Jardim Carvalho, né? Que deu uma crescida, que deu uma... Tá mais moderna, grande, deu uma mudada. Mas ali parece um outro mundo, assim, e é muito interessante. É muito interessante mesmo, assim. As pessoas vão lá para conversar. Outra coisa interessante que eu achei, quando a gente chegou lá para fazer a primeira entrevista, tinha o pessoal lá, o pessoal estava conversando. Não estava no celular, estavam conversando mesmo. Outra coisa, anota no caderno. Sabe assim, o rapazinho veio lá comprar algumas coisas. Assim, anota no caderno para mim. Então, assim, é muito clássico, é muito de cidade do interior, assim. Eu achei muito, muito diferente, sabe? Assim, muito... Algumas coisas que se preservam, sabe?
Eu entendo o que você quer dizer. Na realidade, ao preservar a memória do pai dela, ela preservou a memória afetiva de uma gama imensa de clientes. Sim. É isso, né? É isso. Uhum. Tanto que esse rapaz que tava lá, ele falou assim, eu venho aqui desde que eu sou criança, desde a época que a mercearia era do pai dela. Então, a fachada, eles mantêm do mesmo jeito, sabe? Eles não mexeram. E ela faz questão de manter exatamente como é. Ela usa um avental, sabe assim? Então, tem todo um cuidado com uma memória afetiva, sabe? Que é muito interessante, assim. É muito... Só que, claro, a pessoa vai comprar lá, eu quero passar um Pix. A pessoa passa o Pix, entendeu? Então, é contrastante, sabe? Assim, a modernidade com o antigo. A gente conversou também um pouco antes da entrevista sobre uma matéria que você fez em relação à vida no circo. O circo reúne uma arte que é ancestral, Sim. secular. E é difícil preservar isso. A gente tem o Robert Salgueiro em Ponta Grossa, o Palhaço Picolé, o personagem do Robert, né? E que tenta, inclusive, preservar essa memória circense. Isso não é fácil. E parabéns ao Robert por tentar. E por conseguir também, ele tem conseguido fazer isso. Mas como que foi essa matéria? O que você percebeu ali? Eu fiz a matéria em 2 partes, porque eu sempre gosto de fazer a matéria em 2 partes, porque eu gosto de ver o antes, o durante e o depois. Então, o que eu fiz? Eu peguei e passei uma tarde no circo e pedi para ficar só observando. E daí eles a gente não vai poder dar muita atenção. Eu falei, não tem problema. Né? E daí eu vi famílias que estavam na 4ª geração ali e faziam por amor mesmo. E daí eu via crianças felizes naquele ambiente ali, familiar mesmo, de histórias ali. Eu via o filho ajudando a montar a estrutura. Ao mesmo tempo, tava na hora da apresentação lá, ao mesmo tempo, o que era o palhaço, daqui a pouco ele era o rapaz que puxava as cortinas lá. Um cuidado, sabe assim, com a história, um cuidado com a manutenção do espaço, um cuidado com todo mundo envolvido ali. E daí, o que eu percebi é que esses circos clássicos, eles geralmente não têm equipe grande. É uma família e mais uns 2 ou 3 funcionários que se dedicam à organização, estragou, que nem, por exemplo, tinha queimado uma luz. Eles estavam fazendo os testes lá. Eles mesmos vão lá e arrumam, eles mesmos vão lá e separam o figurino, eles mesmos vão lá e ajudam o outro a fazer as coisas. E a observação desse... assim, a gente percebe que realmente pessoas que trabalham com arte têm que ser muito valorizadas. E o circo é algo tão encantador, porque depois daquele dia que eu passei pesquisando e passei vendo eles fazendo o trabalho deles, eu não vi mais da mesma maneira, sabe? Eu percebi que quem trabalha ali, antes de qualquer coisa, é por amor. Sabe assim, é uma dedicação, é um cuidado, é uma doação, é uma devoção, é um respeito à história, sabe? Como eu disse, já estavam na 3ª, 4ª geração e eles fazendo questão de manter aquilo e falar que iam manter até quando pudessem, sabe? E fazendo aquele espetáculo de uma maneira assim, com o mesmo capricho. Com o mesmo cuidado, com o mesmo... podia ser a 3ª sessão do dia, mas eles estavam fazendo com o mesmo cuidado, a mesma devoção, a maquiagem impecável, o cuidado com o público ali, sabe assim? É bonito de ver. Assim, a gente sente, sabe, quando a pessoa se dedica pelo que faz. E é bonito ver o brilho nos olhos, as pessoas contando as histórias, sabe? Eu vou ficar aqui no circo até eu envelhecer, até não sempre vai ter. E outra, que eu acho muito interessante, geralmente eles vão subindo de categoria. Por exemplo, né, quando é criança ali, faz o malabarismo, ali, alguma coisa assim, e vai subindo. E daí, eles estavam contando que eles têm que aprender a fazer de tudo. Porque a hora que faltar um, por exemplo, hoje, por algum motivo, o fulano não pôde ir, tem que ter o substituto.
Então, um palhaço pode virar trapezista. Isso, eles têm todas essas habilidades, eles são treinados, eles aprendem a fazer de tudo. Inclusive, quebrou um negócio ali, tem que ter alguém para consertar. Não interessa se é o palhaço, se é o mágico, entendeu? Eles têm que saber fazer. E isso é muito legal. Assim, eu acho isso incrível, porque eles trabalham, eles participam de todo o processo. Sabe? Então, até a própria montagem do circo, porque o dia que eu cheguei lá, eles estavam começando a arrumar a estrutura lá, e todo mundo se dedica a fazer o negócio. Estragou, eles consertam e eles sabem fazer. E isso são os bastidores que ninguém vê. Depois que a pessoa vê a apresentação ali bonita, sabe, pronta, não tem dimensão, entendeu, do todo que envolve esse processo. Fala um pouquinho também sobre esse grupo de idosos que você encontrou em Curitiba, que ficava relembrando ali no calçadão da 15, as histórias antigas. Essa história foi... Eu participei de um curso em Curitiba, e era pra gente descobrir uma história pra gente contar. E eu... surgi com uma entrevista, era esse o nosso desafio. E daí eu desci no calçadão da 15 e pensei, quem que pode me contar uma história? E eu ao longo do tempo, sempre, os músicos de rua, eu fiz documentários sobre os músicos em Curitiba, tanto de rua quanto de bandas marciais, né? Daí eu pensei, eu quero algo diferente. E eu comecei a prestar, e eu pensei, mas da onde que eu vou tirar uma ideia? E daí eu andando pelo calçadão ali, eu fiquei prestando atenção naquele pessoal que fica sentado conversando. E daí eu fiquei ali intrigada, né? Porque eu pensei, eles sorriam e conversavam animados ali, né? E daí eu me aproximei deles e falei assim, eu falei, eu sou jornalista, eu falei, eu posso me sentar aqui com vocês um minutinho, né? E daí eles deixaram eu sentar e eu comecei a conversar com eles. Eles se reúnem algumas vezes na semana para contar histórias, para relembrar o que eles fizeram, para contar. Eles contavam coisas de Curitiba, de uma outra Curitiba que eu nem sabia que existia. Sabe? Eles comentavam, eles falavam muito, eles estavam explicando por que em Curitiba eles gostavam de andar muito elegantes, porque ali era um local de passagem e as pessoas ficavam observando e tentavam imaginar da onde que ele estava vindo, quem era, então eles sabiam identificar quem era quem. E daí eles gostavam de ficar sentado ali, porque ali eles observavam quem estava passando e às vezes era o ponto de encontro dos amigos. Depois que eles aposentaram, eles vinham ali e eles sabiam que eles se encontrar ali, eles ficavam conversando, depois iam tomar um café e depois iam para casa. Era o local de bate-papo deles mesmo, assim, o ponto de encontro. Eles sabiam, eles não marcavam o dia. Eles sabiam que se eles fossem lá, eles iam conversar, iam rememorar, sabe, sim, fatos que aconteceram lá. Eles iam matar saudade de uma época que já não era mais exatamente a mesma, e observar as mudanças. Tanto que eu sentei lá, e daí a gente ficou olhando o comércio do outro lado, e daí eles começaram a falar, aqui era tal coisa, aqui era de tal jeito, aqui era de, sabe, assim, na minha época a gente fazia isso, na minha época a gente fazia aquilo, e era, assim, foi muito interessante. Eu tinha um tempo para voltar, eu quase perdi a hora, porque eu fiquei ali escutando as histórias, sabe? Eu tinha o objetivo de fazer uma reportagem, mas daquele pessoal com quem eu fiquei conversando, tranquilamente eu faria umas 4 matérias, sabe? E eu tive que separar ali qual das histórias que era mais... Porque, por exemplo, eu tenho muito esse negócio de... Eu sou jornalista do caderninho, sabe? Eu até anoto no celular ali, mas eu gosto do caderninho. Se eu anotar alguma coisa no celular e depois for pôr no caderno, entendeu? Eu preciso anotar no caderno, porque parece que a história flui, sabe assim? Parece que fica mais lúdico, mais... Eu compreendo você. Só que eu sou de outra época, mas eu compreendo você, né? Eu sou analógico, eu tenho diploma de datilografia, você entende? Então é uma outra situação, né?
Mas eu não sou velho, eu sou vintage. É bom deixar claro. Eu sou um clássico dos anos 70. É só deixar isso. É bom deixar claro isso. Eu sou um clássico dos anos 70. Né? E gosto dos anos 70. Acho maravilhosos. Né? É uma época assim, muito divertida. Tem até uma série de TV, né? 70 Shows. Né? The 70s. O show dos anos 70, traduzindo do inglês para o português. E já acabou, mas era uma série cômica muito boa. Né? Muito boa mesmo. Mas, enfim, quando a gente começa a perceber esses elementos antigos, né, a gente percebe que o resgate da memória afetiva, você mesmo falou da mercearia antes, é muito importante como eu posso dizer, na construção de uma possibilidade de um diálogo mais fluido entre os indivíduos. E a gente vive uma época onde tudo é virtual. E eu não acho ruim desde que seja uma ferramenta, desde que a convivência seja finalizada no mundo real, não apenas no mundo virtual. Sim. Existem situações, é claro, que as coisas são praticamente impossíveis, né? E daí o telefone cumpre um papel muito importante, principalmente com as ferramentas de internet hoje. Por exemplo, pais e filhos que moram em países diferentes por conta do trabalho. Ou em cidades diferentes. Às vezes a distância é muito grande, o dinheiro é pouco. Né? Mas quando você tem condições de resgatar as memórias afetivas, de resgatar essas possibilidades, enfim, de tocar o coração de alguém, para que a pessoa saia daquela zona de conforto criada por ferramentas como o WhatsApp e vá a um encontro dos amigos, conhecidos, familiares, você cria mais do que possibilidade de convivência, você cria possibilidade de felicidade. Sim. Não é isso? É isso, exatamente. Você resumiu da melhor maneira, assim, é isso. Sabe, assim, que são momentos que a gente quer guardar. Eu tenho um termo que eu falo assim, que eu tenho momentos que, assim, eles são tão importantes, tão valiosos, que dá vontade de comer, de se alimentar daquilo ali pra guardar aquele momento, assim, congelar aquela... Eu acho isso muito valioso. Eu acho isso, assim, precioso mesmo, sabe? Eu acho importante porque, às vezes, a pessoa, como eu sempre falo, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes a pessoa só quer... Por isso que, geralmente, quando eu vou fazer uma entrevista, eu faço gravar, eu anoto, mas eu faço gravado em vídeo, até para ter trechos para apresentação, alguma coisa assim. Porque eu posso deixar livre, sabe assim, depois eu faço minhas anotações, é claro, pra pessoa contar a sua história. E às vezes a pessoa... Daí, geralmente, o que acontece? Isso é uma coisa assim que eu tenho observado bastante. As pessoas acham que a gente tá com muita pressa, sabe? E daí eu falo, não, pode falar. Falei, fale. Falei, olha, fique à vontade, fale tudo que... Eu falei, depois, na hora da edição, me viram, né? E daí as pessoas... Elas gostam de ser ouvidas, elas gostam de contar, elas gostam de conversar. É como se fosse uma carência, sabe, desse viver, sabe? Parece que foi se perdendo, sabe? E daí eu falo, não, a gente liga a câmera ali e deixa, sabe? Sim, deixa a pessoa que fale, deixa que converse, eu dou essa liberdade porque eu acho que o ouvir hoje em dia tá muito difícil, sabe? Assim, as pessoas, sabe, passam muito, e às vezes o que a gente precisa é só, sabe, o que a pessoa às vezes precisa é só ouvir e ponto, sabe, assim, sem aquela pressa, sem aquele nervoso, aquela agitação, sabe, assim, que o cotidiano, e isso, até justamente por isso, por exemplo, também que, como eu disse, eu optei pelo jornal escrito, porque às vezes, dependendo da história, como o celular ele tem as notificações, às vezes não dá tempo da pessoa, tem que ser uma leitura muito rápida, muito dinâmica, né? Coisas que os tempos atuais precisam. Mas, por exemplo, eu fui entregar o jornal pra minha avó. O primeiro jornal eu fui entregar pra minha avó. E daí eu falei pra ela, o primeiro jornal, eu falei assim, vó, a senhora vai ser a primeira pessoa a ganhar meu jornal. Eu falei, eu fiz questão de trazer pra senhora. E dela ficou umas 2 semanas, né? Umas 2 semanas lendo o jornal. Ela lia um pouco, dela lia outro pouco, sabe assim? Porque ela sempre gostou muito de ler, né? Sabe assim, pra poder ler por tópicos, porque
o tempo muito rápido, sabe, assim, se a gente, dependendo da matéria, a gente perde ali no celular, né, e daí eu senti por ela, entendeu, que realmente dá pra ler aos pouquinhos, e é esse o meu objetivo, sabe, assim, a leitura sem pressa, aquela leitura, sabe, vou grifar tal coisa, eu vou pegar um pedacinho da tirinha ali, e vou ler ali sabe assim, vou fazer a palavra cruzada, o palpável, sabe assim, que a gente não precisa se preocupar se vai acabar a bateria ou se vai... Se vai acabar a bateria, ótimo. Sabe assim, é muito... É um aconchego mesmo, assim, em tempos de tanta correria, sabe? Não, eu sei perfeitamente o que você está falando. Na realidade, a gente vive um tempo muito complicado. A urgência, ela não ocorre 24 horas por dia. Lógico, todos têm momentos de urgência. Sim. Quem trabalha num pronto-socorro entende bem isso. Mas a urgência, ela ocorre em alguns momentos. Nos outros, ocorre a necessidade de desaceleração. Por quê? Porque esse complexo de eternidade que nós temos, ele vem de algum lugar. De fato, aqueles que são espiritualizados acreditam nisso, nós somos eternos. Então, quando você se conecta com essa energia, você quer apreciar as coisas em volta. Eu tenho um amigo, excelente jornalista, um dos melhores executivos em comunicação do Brasil, que é o José Nascimento. E o Nascimento, ele tem essa percepção dos detalhes. Aqui, por exemplo, nos estúdios da Remix em Castro, a gente tem uma série de detalhes no estúdio que são muito interessantes. E observar esses detalhes acaba sendo gratificante. Prestar atenção nos mínimos detalhes acaba sendo gratificante. E quando você leva isso para o travesseiro, você fica em paz. Porque você teve tempo de degustar o ambiente em que você vive. Isso faz toda a diferença. Ninguém bebe um vinho raro de um gole só. Sim. Você saboreia o vinho. E se eu te dissesse que dá para fazer a mesma coisa com um copo d'água? Pois é. Então, assim, porque dá. Ou com um suco de fruta. Entende? Então, assim, você vai captando a beleza daquele momento. Eu não estou dizendo que a gente deva ficar desacelerado o tempo todo. Em alguns momentos a gente tem que trabalhar com dinamismo, mas em outros a gente precisa respirar. Parar para respirar. Então, parabéns pela Rena Comunicação, parabéns pelo jornal. Obrigada. E, Gabriele Lemes, eu gostaria que você agora desse a sua mensagem final e o seu contato, para que as pessoas possam conversar contigo. Eu quero dizer que eu tô aqui para fazer diferença. Então, quem tiver histórias que achem importante e eu puder, de alguma forma, contribuir, eu estou aberta para que isso aconteça, sabe? Eu quero... Esse projeto é um projeto que não começou hoje. Ele está em mim há pelo menos 15 anos, né? Ele está sendo concretizado agora, o projeto impresso, né? E eu quero poder contribuir, poder contar boas histórias e poder, de alguma forma, melhorar a vida de alguém. Se eu conseguir fazer isso, de alguma forma, nesse mundo tão necessitado desse tipo de acolhimento, eu estou disposta e estou aberta a isso. O meu WhatsApp é o 988915671. Repete. 988915671. E o meu Instagram é o @portal.renacomunicação. Rena Comunicação, H-E-N-N-A. Isso, H-E-N-N-A. Eu estou disposta a contar boas histórias, a ouvir boas histórias, né? E estou à disposição, agradeço o convite, a oportunidade de contar um pouco da minha história, de apresentar um trabalho que para mim é tão importante, eu faço com tanto amor, né? Eu estou colocando de coração
o meu trabalho e me colocando à disposição para servir da melhor maneira as pessoas que estiverem precisando. Novamente, muito obrigado, jornalista Gabriele Lemes, da Rena Comunicação. Nós vamos fechando o programa por aqui. Comigo na técnica, Eglerson Filho, a direção da Remix em Castro de Regis Moreno. Meu nome é Ney Herman. Muito obrigado pelo seu carinho, por ter nos acompanhado até esse momento. E se você tiver sugestões de pauta, sugestões de entrevistados, por favor, mande para a gente. Porque, acredite, aqui nós também gostamos de contar boas histórias. Um grande abraço.